chamo Moacir, tenho 38 anos, moro hoje em Santo André, até demorei um pouco mais para chegar porque eu trabalho em São Paulo. Certo. Então, sabe como ABC, tá o trânsito, né? ABC é um trânsito que eu vou te falar, nunca tem fim. Terrível. E já atuo já na área de licitações já há mais de 8 anos. Hum, Comecei excelente. com a minha própria empresa, né? Eu comecei e fui aprendendo na raça. No começo foi na raça mesmo, errando bastante, procurando aprender assim com os erros, tudo, né? Sempre tá melhorando, tá estudando. Fiz alguns cursos aí de outras empresas, para estar vendo os principais pontos que eu estava errando e tá corrigindo, né? Tá Claro. procurando estar mais atento ali em pequenos detalhes que eu percebi que tem muitas coisas que você perdia por pequenos detalhes, não era por coisas assim extravagantes. Perfeito. E, e, Então, e- mas isso daí. Hoje eu trabalho na área de alimentação, trabalho na área de serviço de fornecimento de refeições. E então, também, eu estou fazendo o curso aí já desde o ano passado. Eu comecei a fazer em setembro, foi quando eu entrei para fazer o curso. ótimo. E achei que, assim, tá acrescentando muito para mim, entendeu? Na minha profissão aí, tá sendo muito bom. Que bom, excelente, Moacir. Já tem aí uma carga, eu acredito, grande de contratos fechados com o governo, né? Tem sim, graças a Deus tem Que bastante. bom, parabéns então, Moacir. E então vamos lá, Moacir, analista master aí, Tubarão, o que que eu posso te ajudar aí? Um pouquinho que eu puder te ajudar aí nessa mentoria, já tenho uma larga experiência, vamos ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa aqui, Moacir. Não, sempre ajuda. É que eu falo, troca de experiências é sempre bom. Eu converso muito com concorrentes, com amigos, de uma área, de outra. Eu acho que tem que trocar experiência, porque cada um vivencia um problema. Sim, com certeza. Então, às vezes você já vivenciou aquele problema e você consegue ajudar a pessoa a resolver da melhor maneira possível, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que não só eu, como acho que todos que já trabalham, que estão entrando na área, a preocupação é com essa nova lei. Uhum, Com essa questão da nova lei da licitação, tudo, que é uma lei que está, no meu ver, ela veio para ajudar, não veio para atrapalhar. Eu achei que ela simplificou muito, entendeu? Alguns fatores aí. Lógico, colocou algumas exigências a mais, colocou algumas questões a mais, assim, que não é qualquer aventureiro que vai conseguir participar. O cara tem que estar preparado, senão ele vai se dar mal. certamente. A nova lei, assim, tem muitos colegas, né, acho que a maioria dos colegas levaram a lei de uma forma muito pessimista, né? Então, principalmente os outros professores, né? E aqui, com todo o respeito do mundo que eu tenho, sou grande admiradora aí da maioria dele, muitos foram meus professores, mas a lei ela foi recebida de uma forma negativa, principalmente quem está ali do lado do órgão público, do lado do comprador, tá? E essa não foi minha visão, né? Então, a lei, eu também recebi ela da mesma forma que você, de uma forma muito positiva. É claro que vai exigir aqui um preparo, como você falou, não é um lugar para aventureiro, mas, nossa, são tantos pontos positivos que nem o Portal Nacional de Compras, né? Eu vejo, nossa, agora a gente vai ter vai ser o site mais importante. A gente vai ter tudo Com pulverizado num único certeza. site. Esse negócio de ficar, de repente, fazendo assinaturas, de avisos digitais, né? Não, você vai ter tudo ali gratuito na sua mão, né? Para poder fazer a pesquisa dos editais, dos avisos dos editais, das contratações diretas. Opa, eu acho que o Moacir travou. Congelou aqui para mim, Moacir, você está me ouvindo? Vamos ver aqui se acredito que o Moacir travou aqui. Travou para vocês também, pessoal? É só a minha internet aqui. A gente sabe quando dá uma chuvinha aí, a internet já caiu. Travou para mim aqui, Moacir. Deixa eu mandar de novo aqui para eles. Deve ter ocorrido alguma intermitência ali na internet deles. Vamos ver aqui de novo. Moacir, vamos lá. Vou mandar aqui para ele o aviãozinho. Olha, gente, de sexta-feira é complicado, né? Eu tô aqui acompanhando, né? Pensei que era da minha cabeça, mas parece que de sexta-feira a internet tá um pouco pior, né? A internet parece que não ajuda muito, não, na sexta-feira. Não sei o que acontece, né?
Vamos ver aqui, Moacir, deixa eu pegar aqui a solicitação. Ó, aceita aqui. Isso, Amanda, o Moacir ele caiu, tá tentando reconectar aqui, ó. Mandei novamente. Oi, Aí, agora voltou. voltou. Vamos lá, Moacir. Sexta-feira é difícil, hein? Difícil. Então, sobre as compras diretas que eu tenho mais dúvida, por se vai englobar todos os tipos de serviço, de produtos, que nem no meu caso, que é serviço, ou se realmente vai ser só para bens ali materiais, né? Não vai englobar serviço, só vai englobar água, descartáveis, esses tipos de materiais assim. Certo, perfeito. Quer ver? Deixa eu só pegar o dispositivo. Ó, a Lei 866 eu tenho inteira na cabeça, né? A nova lei agora eu tô lutando Ainda aqui. não dá, né? Não, eu acredito que vão alguns anos aqui até para a gente poder só citar aí, né? Os dispositivos e fazer a nomenclatura, né? A gente sabe que na Lei 866 era 24, 25, processo no 26. Então, assim, ó, o Muda que tudo. acontece? Agora mudou tudo, né? Quando a gente fala aqui, ó, de dispensa por pequeno valor, deixa eu ver se eu só localizo aqui, ó. Tô até com a lei aqui aberta. O primeiro ponto importante que a gente tem e muita gente está querendo aplicar, aqui achei, é o artigo 75. Por quê? Qual que foi a primeira diferença gritante, né, da contratação indireta? Enquanto a gente tinha lá, não obstante em 2020, a gente teve algumas normas de direito provisório que tinham ampliado, né, os valores lá. Você que veio do ano passado, você Uhum, com certeza pegou. A gente teve um módulo só sim. para Covid, tal, temporário, e tinha ampliado, né, para 50 mil ou 100 mil. Mas 1º de janeiro, perdeu. Até a gente teve agora uma medida provisória, que eu já estou para sair a aula aí para vocês, que ressuscitou lá o Pregão Express, ressuscitou a contratação direta para aquelas conexões, né, aqueles objetos ligados a enfrentamento do Covid, tá? Mas, indo aqui para a É. contratação direta tradicional, a gente volta hoje na Lei 866 aos limites tradicionais, que é 17.600, né? Compras aí, e 33 mil obras, serviços de engenharia. Na nova lei, a gente tem a amplificação novamente desses valores. Então, não é que amplificou, ela colocou esses limites já com outros valores, que seria o de 50 e o de 100 mil reais, tá? Então, assim, Uhum. o fundamento de validade, Moacir, ele acaba permanecendo o mesmo, não em relação ao valor que aumentou, mas veja bem, olha, o fundamento de validade, ó, é dispensável a licitação, aí o inciso primeiro do 75, para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil, no caso de obras e serviços, e também manutenção de veículos. Isso daqui foi uma Certo. novidade que a gente teve. E contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, no caso de outros serviços e compras. Então, assim, o fundamento para fazer uma compra direta por pequeno valor, para compra ou para serviço, ela existe tanto na 866 quanto na Uhum. 1433. Lá até 17.600, aqui até 50 mil. O que acontece é que o Instituto de Cotação Eletrônica, que a gente tem no Comprasnet, ele veio desde 2001 pela portaria número 306. Então, foi instituído o seguinte, olha, compra por pequeno valor, não precisa fazer licitação, não tem disputa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir como se fosse uma micro disputa no Uhum. Comprasnet. Quem quiser entrar, vai lá, participa, todo mundo dá proposta, vai ter uma fase ali de pelo menos 4 horas de lances, beleza, vamos fazer isso. Só que a cotação, qual que é o fundamento de validade dela? Ainda é a portaria 306, que só teve a previsão que é só para compras, não é para serviço, é só para compras. Então, Sim. qual que é o panorama que a gente está hoje, Moacir? Por conta do decreto 10.024 de 2019, a gente teve a previsão que sairia a chamada dispensa eletrônica. Essa dispensa, fundamento de validade seria o decreto 10.024 de pregão eletrônico, ela valeria tanto para produtos quanto para serviços. E aí poderia ser operacionalizada ali no Comprasnet. Só que não saiu essa instrução normativa, ela depende de um regulamento, de uma instrução normativa. Já estava ali na ponta do lápis, o pessoal do Ministério da Economia já estava fazendo essa instrução, esse regulamento. Certo. A previsão era que saísse em janeiro, não saiu. Falaram que ia sair em junho, tá? Porém, olha agora o que está acontecendo. A gente vem uma nova lei com 57, né? O Renato Filini falou, 57 regulamentos que o pessoal lá da SEGES, do Ministério da Economia,
está trabalhando duro. Toda terça-feira eles lançam um regulamento novo para consulta. Você pode entrar, você pode falar o que você acha. Ou seja, eles já estão com um cronograma de 2020, 2021, 2022 para trabalhar em cima dos regulamentos da nova lei de licitações. Então, tudo que eu falo aqui é um pitaco, mas eu acredito que nesse momento os esforços, talvez eles não estejam agora para dispensa eletrônica. Então, talvez Direcionado ali, né? exatamente, talvez seja um projeto que vai demorar, pode vir a existir? Pode, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, pode mais para frente sair um outro ato aí, um outro normativo e estabelecer, olha, vamos fazer essas contratações por pequeno valor, tudo no Comprasnet, sem problema nenhum. Então vai poder ser tanto para compra, para serviço. Isso pode acontecer, mas um pouco diferente daquilo que eu vinha falando para vocês, eu acredito que o foco agora não vai estar nessa dispensa do decreto 2024. Agora, posso estar falando uma besteira. Pode ser que eles estão lá trabalhando nisso ao mesmo tempo. Para mudar, né? Exatamente, porque a gente ainda tem um prazo de 2 anos que todos esses... a Lei 8.666, 10.520, decreto 10.024, vai estar tudo em vigência. Então, pode ser que eles julguem que é interessante, já que já estava um projeto que já estava ali para sair, e eles falam, não, independentemente disso, vamos fazer esse projeto, ou eles já acabam fazendo uma outra norma que busque o seu fundamento de validade na própria Lei 14.133. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente não volta para trás. Com certeza, saindo qualquer tipo de regulamento para cotação eletrônica, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão andar para frente, quer dizer, que não vai ficar só para compras, que também vai, porque, veja, era de 2001 isso daí, né? Então, a gente está agora, 21 anos depois, com certeza tem que evoluir, né? vai evoluir, certamente que vai, né? Agora, quando vai sair, aí a gente depende agora do pessoal lá, da SEGES, que eu sei que eles estão por aqui, nos regulamentos da nova lei, né? Certo. Agora, uma outra questão. Se um órgão se considerar evoluído a esse ponto, que nós sabemos que é muito difícil, né? Mas se ele se considerar evoluído a esse ponto e ele quiser, daqui 2, 3 meses, soltar uma licitação com base nessa nova lei, ele já pode fazer isso? Ótima pergunta, Moacir. Olha, eu vou dar minha opinião, mas eu vou te trazer as duas correntes que a gente já tem formado aí dos professores, né, dos doutrinadores, que ainda não tem muitos artigos escritos, mas já teve um acompanhamento, né? A gente bate papo aí entre os professores, então a gente já consegue trocar algumas figurinhas. Bom, então hoje a gente tem o seguinte problema. A gente tem uma lei que já está vigente, tá? Porque ela veio por expresso, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, se o legislador não quisesse que a lei entrasse em vigor agora, ele teria previsto um período que a gente chama de vacância da lei, vacatio legis. O que é isso? Olha, É uma adaptação, dá vamos um dizer. ano, a lei foi promulgada, mas ela só vai entrar em vigor daqui a um ano. Não, não foi isso que aconteceu. Ela veio por expresso, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, que a lei está vigente, ela está totalmente vigente. Que alguns dispositivos dependem de regulamento, isso eu não posso negar. Mas não são todos os artigos que dependem de regulamento. Alguns vão depender de regulamento, vão depender, que para a gente conseguir aplicar, vai ter que ter um regulamento ali, né? Porque a norma ela vem de um jeito que eu não consigo aplicar ela imediatamente, mas são alguns dispositivos. Mas a grande problemática que se instaurou é por conta do Portal Nacional de Contratações, que é o portal que vai ser um portal unificado, onde o super portal, né? o super portal, todos os órgãos do Brasil, de todas as esferas, eles vão ter que publicar lá os avisos de licitação, de contratação direta, os contratos, tudo vai ser pulverizado, tudo vai ser publicado num único portal unificado. Não obstante isso, cada ente poderá ter o seu próprio sítio eletrônico centralizado, quer dizer, Estado tem um sítio eletrônico, município tem um sítio eletrônico, não é o site do órgão, é um site do ente federado, do Estado, do município, né, do Distrito Federal. E aí, se a gente pegar a legislação, tem 2 dispositivos lá que ele trouxe a seguinte previsão. Olha, para que a gente possa fazer a licitação, o edital e todos os seus anexos precisam ser publicados nesse portal nacional e mais, como condição para aquele contrato, né, condição de eficácia daquele contrato, precisa também publicar no portal.
E aí já levantou-se a primeira teoria falando, opa, então eu não posso aplicar a nova lei enquanto o portal nacional não estiver confeccionado e perfeitamente válido, né? Para que eu possa publicar o meu edital, para que eu possa publicar depois o contrato A. E aí a gente tem a corrente majoritária dos professores que estão, e eu me adaptei a essa corrente também. Vou falar para você, você ver se faz algum sentido para você. Mas como a lei já está em vigor, a lei já entrou em vigor, né? Não tem sentido você falar que vai depender do portal sair para que o órgão possa aplicar a lei. Pode até mesmo acontecer desse portal demorar para sair, ou quando sair ter alguma intermitência, né? Ou, como dizem alguns professores, imagina só se passam esses 2 anos e o portal não sai. Aí, daqui 2 anos, a Lei 8.666, 10.520 já era, né? São 100% revogadas. E aí a gente vai fazer o quê? Então, a aplicação que a gente está fazendo agora é o seguinte, olha, levando em consideração que o portal ele é um sítio eletrônico doente, na verdade ele é nacional. Então, a gente pega o artigo 6º, quando ele faz a definição do que é sítio eletrônico, ele fala que tem que ser um site do ente federativo, não é o site do órgão, é o site do ente federativo. Quem já tiver esse site, por exemplo, alguns diários oficiais eletrônicos, né, já tem o ente lá, se eu não me engano, Santa Catarina, ele já tem lá o seu portal, né, a sua, digamos assim, que é a sua imprensa oficial, só que eletrônica, né, virtual. Isso. Ela poderia, exatamente, poderia utilizar isso até que o portal saia. Então, enquanto o portal nacional não sair, a gente utiliza a publicação aonde? Nesse sítio do ente federativo, do estado, do município. Porque eu só tenho algum cuidado, tá? Alguns posicionamentos que eu escutei alguns professores falando, aí algumas lives, alguns sugerindo que seria o site do órgão. Eu não concordo com isso, porque você imagina só, se todo mundo começa a aplicar a nova lei e a publicação vai no site do órgão. Quantos sites você vai ter que procurar para você descobrir que vai ter uma licitação? Quantos sites? Quer dizer, eu vou ter São muitos, né? Não, eu vou ter que entrar em quantos milhares de sites que você vai ter que procurar? Não tá. O sentido do portal é ter as informações unificadas num local único, né? Então, não, eu discordo dos entendimentos e dos artigos que eu já li a respeito, falando que poderia substituir o portal por site do órgão ou por jornal impresso, por diário oficial impresso. Por quê? Alguns estão falando o seguinte, aplica a nova lei e publica no diário oficial impresso. Por que a Flávia discorda? Porque a própria lei fala, a gente não pode... ou você aplica um regime ou você aplica o outro. Você não pode pegar os dois regimes e jogar no liquidificador e na mesma licitação você aplicar os dois. E, no meu entendimento, a Lei 14.133, ela é totalmente aversa à ideia do papel. A gente substituiu a ideia do papel. Se está né? modernizando os portais, por que vai utilizar o papel, né? Exatamente. Ela substitui aquela ideia de imprensa oficial que a gente tinha na Lei 8.666, que era o diário oficial, a questão dos jornais e tudo mais, ela substitui pelo virtual. Então, o princípio da virtualização do processo como um todo, desde a publicação do edital, do inteiro teor. Por isso que já li, e aqui com respeito máximo, né, os professores que escreveram sobre isso, mas não é o que a Flávia segue, a linha que a Flávia segue, exatamente porque você estaria fazendo um mix aí da 8.666 com a 14.133, isso não pode fazer, né? E pasme, Moacir, já encontrei aqui, né, nos grupos aí dos professores editais sendo publicados falando assim, olha, essa lei rege-se pela 8.666 ou pela 10.520, se subsidiariamente com a 14.133. Não pode, de forma nenhuma, tá expresso, não pode misturar. Ou você cabe aplica impugnação, né? Exatamente, porque não tem aplicação subsidiária, né? Os regimes eles não se entrelaçam. Você vai ter que seguir o regime que você escolheu do começo ao fim. Então, escolher a 14.133 é do começo ao fim, pacote completo, etapa preparatória, licitação, fiscalização, gestão de contratos, tudo pela nova lei. Então, assim, se daqui a 2, 3 meses algum órgão quiser já fazer a sua primeira licitação, pode, sem problema nenhum. Utilizando essa regra aí, de publicar no sítio eletrônico do ente federativo até que saia esse referido portal. Então, a tendência agora dos professores que estão se manifestando, a maioria é seguir essa regra realmente. Então, você vai encontrar outros professores falando que não pode, tem que esperar o portal. Todos são válidos.
são teorias que a gente consegue defender, né? Na parte do direito, a gente consegue Certo. defender as duas teorias, tá? Eu, Flávia, estou me inclinando pela segunda, porque senão a gente já tem informação que o pessoal está trabalhando, que já está bem adiantado o portal. O pessoal até fez uma live do Ministério da Economia, estaria previsto para sair por volta de agosto, setembro. Então pode ser que isso aconteça muito mais rápido do que a gente está planejando. Porque, na verdade, é uma adaptação do que já existe, que é o Comprasnet. Eles vão fazer uma adaptação, uma melhoria para ter mais acesso, mais facilidades do que veio ocorrendo nas últimas atualizações do Comprasnet, né? Exatamente, e também vão ter que também se estruturar, porque uma vez que isso aí ficou nacional, não tem mais aquela coisa que usa quem quer, né? Que antes no Comprasnet, assim, os órgãos federais tinham que usar, mas os municipais, estaduais, eles não eram obrigados. Agora, com o portal, né? No portal, pelo menos ali a publicação dos editais, todo mundo vai ter que aderir. Então, eles também vão ter que ter braço para conseguir fazer É, todas essas. a Todo mundo informação, né? entrar. Exatamente, exatamente. Uma outra questão também que eu me deparei nos últimos meses e tive problemas e queria entender nessa nova lei como que vai ficar. Institutos, organizações sociais, as famosas OSs, elas não são regulamentadas pela 866 nem pela 10.520. Mas eles recebem verba federal. Então, vai ser regulamentado por essa nova lei, porque até então não vi nenhum local assim que fosse enfático que eles têm que respeitar essa lei. Certo. O que acontece, Moacir, nessas outras entidades, né, quando a gente tem o recebimento de verbas, de recursos públicos, tá? Mas são entidades sem fins lucrativos, muitas vezes o instrumento que repassa o instrumento que repassa essa verba, ele pode trazer critérios mais flexíveis ou menos flexíveis. Então, o primeiro ponto que a gente tinha que verificar é o instrumento que faz o repasse dessa verba. Muitos podem simplesmente colocar que a instituição ela vai simplesmente seguir, por exemplo, uma cotação prévia de preços, né? Não estou dizendo a cotação do comprovante, mas Uhum. fazer aquela pesquisa, né? Ir para o mercado, ver a Ele pode cotação. contratar diretamente pela cotação, sem ser por vias de pregão, por exemplo. Isso, fazer uma pesquisa de mercado para que ele possa ter um processo que pelo menos ali os princípios gerais sejam seguidos, né? E pelo menos uma cotação prévia de preço, né? Não vai lá, de repente, eu comprei aqui do mais caro, comprei do primeiro que apareceu. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa questão dessas entidades, o instrumento de repasse ele pode flexibilizar ou ele pode ser um pouco mais rígido. Então, nada impede que o instrumento que repassa, ele também tenha a previsão que, de repente, tenha que fazer a licitação. Por isso que você vê algumas fazendo licitações e outras não fazendo licitações. Esse é um ponto importante que tem que analisar, tá? O instrumento que faz o repasse, até que ponto que ele exigiu seguir normas mais rígidas ou uma flexibilidade ali com uma simples cotação de preços, né? O que que Princípios eu acompanhei gerais. tem muitos, até complementando nessa parte, que Uhum, eu vi que tem muitas organizações que eles fazem o próprio regimento interno deles de compra e aquilo ali vira regra, vira lei. Só que assim, exatamente. eles não são uma empresa privada, eles são uma empresa mista. Desde que Uhum. eles se tornaram uma empresa mista ali, e eles têm verba de origem federal, então deveriam ser regulamentados pela mesma regra que regulamenta os outros órgãos, né? Sim, tem isso daí, na verdade, assim, né? Até mesmo uma ONG, né? Uma ONG aqui, eu tive uma ONG aqui uma vez em São Caetano de animais carentes, e aí a gente, claro, fez lá toda a verificação junto na prefeitura. Então, assim, até a ONG, quando ela recebe uma verba pública ali para destinar, aquele dinheiro ia para os animais, os cachorrinhos que a gente pegava da rua, ali os gatinhos que pegava da rua, mas esse instrumento que repassa, ele poderia flexibilizar ou não. A gente teve até em 2007 um decreto, se eu não me engano, o decreto 6170, se não me salva a memória. Ele veio exatamente com essa fundamentação. Olha, essas entidades que não têm fins lucrativos, né, não necessariamente ela precisa fazer todo um procedimento rígido de uma licitação.
né? Você imagina que a ONG, tinha 2 pessoas na ONG, era eu e mais uma advogada. Depois a gente conseguiu outros voluntários. Imagina se a gente tivesse que fazer a licitação, a ONG ia parar por ali. A gente não teria como ir para frente com a ONG de forma nenhuma, né? Não haveria tempo hábil para a Sim. gente instituir todo aquele procedimento. Então, com essas outras instituições também acontece a mesma coisa. Como você falou, algumas têm os regulamentos, mas muitas vezes, para a realidade daquela instituição, ela recebe verba pública, mas ela não tem fins lucrativos. Então, esse instrumento ele pode flexibilizar ou não a questão de regras, mas a maioria que a gente vê, ela fica distrita aos princípios gerais e também, além dos princípios, a pelo menos ter uma cotação de preços ali para justificar ali os preços que estão sendo contratados. Certo. Questões assim de exigências de qualificação técnica. Eu fiquei assim em dúvida também nessa. Vou falar pela lei nova porque nós temos já que estar atualizados em cima dela, né? Já temos que estar pensando no trabalho voltado na direção dela, que diz que pode ter disputa de lances, como tem hoje tudo, mas que também pode ser avaliado na hora do lance sobre se a empresa que alcançou o primeiro lugar ou o segundo lugar, se a empresa que está em segundo lugar tem mais qualificação técnica, ela pode ganhar o pregão no lugar de quem deu o melhor preço? No Olha, caso de você, serviço, tá? Não no caso de tá, produto, né? você sabe de cabeça qual que é esse artigo? Porque eu não me recordo de Não ter lembro de visto cabeça. para Eu lembro essa que parte de é uma lance. coisa assim, tipo, de lance unido com a melhor técnica. Porque assim, porque a gente talvez você tenha feito a leitura dos critérios de julgamento. A gente tem os critérios de julgamento onde não é levado em consideração só a parte do preço, mas a parte da técnica também. Não sei se talvez sua Isso, leitura foi dentro aí dos tipos de licitação lá de melhor técnica e preço, que ali são tipos que eles utilizam, né? Eles utilizam também outros preceitos, mas a gente já tem isso aqui na nova lei, é um pouco diferente na lei Uhum. anterior. A gente já tem essa questão de sopesar quando a técnica for relevante, de sopesar, de fazer a pontuação técnica, atribuir notas técnicas, tá? Então, apesar das diferenças, o DNA ele também permanece, né? A gente também, dependendo do Sim. objeto que for necessário trazer um critério técnico, a gente sopesa muitas vezes a técnica, não dando 100% do aval para o preço, né? E outra questão, né? Essa questão da penalização. Uhum, Os famosos coelhos, né? certo. Como que vai ser mais desburocratizada essa questão? Porque hoje a gente vê que tem poucas penalizações nesse sentido, em virtude de dar muito trabalho para o órgão para ele constatar, para ele comprovar que realmente aquela empresa estava agindo de má fé, né? Então, assim, nessa parte eles desburocratizaram, ainda está da mesma maneira. Olha, Moacir, na verdade, assim, ó, quando a gente fala que tudo agora vai ser virtualizado, que tanto a licitação, a preferência vai ser sempre virtual, tá? Quando você tem uma coisa virtual, você tem algo mais transparente, você tem como conseguir acompanhar muito melhor esse processo. Então, eu acredito que isso daqui vai ficar cada vez mais efetivo, a questão da transparência, a questão desse tipo de atuação, né, com a saída do convite, né, a saída ali da tomada de preço, quando a gente via que isso daí efetivamente pode ocorrer. O pregão eletrônico por si só, ele já foge muito dessa questão do coelho, do kamikaze. Por quê? Porque a gente tem licitantes participando do Brasil inteiro. Então, ainda que você tenha ali, de repente, 2 empresas que se pré-combinaram alguma coisa, você não tem como bloquear a participação de todos os demais, né? No pregão presencial, a gente já tinha um probleminha ou outro, porque às vezes não é todo mundo que queria ir lá pessoalmente participar, aí vai lá os mesmos licitantes, sempre Custo, né? participando, exatamente custo, translado, tudo mais. Aí você tem, de repente, os mesmos licitantes participando todos os anos das mesmas licitações, e aí a possibilidade disso acontecer. Então, o fato de tudo ir para o eletrônico, com certeza é muito mais motivador para a gente ter como acompanhar isso daí
transparente, e quando for presencial, veja bem que vai ter que ser gravado áudio, vídeo, e vai ter que ser disponibilizado esse áudio e vídeo. Então, certamente que isso vai ficar cada vez mais difícil as empresas tentarem combinar. Não estou falando aqui que não vai existir mais, mas quando ela tenta combinar, essa atividade ela é frustrada só pelo fato da licitação ser eletrônica, de você não ter mais como ter controle de quem vai participar dessa licitação, de ser uma participação para todo mundo que atende o edital. Então, eu acho que fica muito prejudicada a questão de formação de cartéis, de coelho, de kamikaze, porque ela teria que... era mais para o pregão presencial, digamos, essas formações aí de cartéis, ela dava mais certo no pregão presencial, e agora vai ser exceção da exceção da exceção. Para fazer presencial tem que estar totalmente justificado, tem que ser filmado, tem que ser gravado, tem que ser colocado nos autos do processo. Então eu vejo de uma forma muito positiva isso daí, com a nova lei. Sim. A minha preocupação da lei nova é realmente os dispositivos eletrônicos, se eles vão estar de acordo, se não vão estar. Eu acho que é a preocupação de todos, porque nós vemos bastante assim, que nem estava enfrentando dificuldade agora com a internet para conectar, né? Então, nós vamos ter que estar, nós também vamos ter que estar bem preparados nesse sentido. Não, certamente. E você está falando aqui de Santo André, né? Eu estou aqui do seu lado, estou em São Caetano. Aqui a gente tem uma excelente, a gente tem um bom serviço, prestação de serviço, né? Quando a gente fala de internet, de redes e tudo mais. Agora você imagina ali aqueles municípios, por isso que os municípios eles vão ter ali, né? Tem um prazo maior de até 6 anos, aqueles municípios com até 20 mil habitantes. Tem um prazo para eles, até 6 anos, para que eles possam implementar as licitações eletrônicas, né, para que eles possam aderir ali ao portal de compras, o portal nacional, mas é complicado, né? É algo que não tem, é aquilo que a gente fala, a gente evoluiu, não tem como voltar, não vai dar para andar, né, para trás, mas vai precisar de muito esforço, dos órgãos, principalmente, das administrações, e também por parte dos licitantes, né? Tem uma aluna minha que estava conversando esses dias, ela falou, poxa, eu fui participar aqui de uma tomada de preços, ela pegou uma tomada de preços ali na casa dela, foi participar ali na rua da casa dela, ela falou, quando eu cheguei lá e comecei a conversar, o pessoal estava desesperado, porque, puxa, mas agora vai ser tudo eletrônico, como que eu vou fazer para participar? Eu não sei mexer na internet. Então, essas empresas também vão precisar da ajuda, né? Por isso que eu falo da oportunidade, né, do analista master de licitação. Essas empresas elas também vão precisar muitas vezes de ajuda, porque às vezes aquele pequeno empresário lá do município de Cajuzinho e o senhor não vai conseguir entrar na internet, mas poxa, ele pode ter um analista aqui de São Paulo, ele pode ter um Moacir como analista dele que vai participar das licitações sem problema nenhum. Ele não precisa estar com o vizinho dele, né? Exatamente. Ele tem uma possibilidade maior. Ele tem a possibilidade de pegar você que está aí, que já está adaptado, que já conhece, que já sabe participar, né? E continuar, né? Não vai parar de fornecer, só que vai exigir eu acho que mais do que nunca agora os analistas de licitações eles vão ser um instrumento fundamental para auxiliar esses empresários, tá? Que não vão para o mundo virtual, muitas vezes não vão nem aprender a como ir para o mundo virtual, são pessoas que têm essas limitações que talvez elas nem queiram aprender, então vem aí de uma forma muito motivadora a carreira do analista, por isso que é uma carreira que tende a crescer, tende a extrapolar, porque você vai poder oferecer os serviços para esses empresários, né, como consultor, ali como assessor deles na participação daquelas licitações, você ganha suas comissões, ele continua fornecendo o que ele sabe fazer, o que ele sempre fez de melhor, entregar o produto, fornecer o serviço, mas com certeza vai precisar de uma ajuda agora, porque além da internet, são os novos conhecimentos, né, que a gente vai agora esmiuçar e vai ser uma jornada de aprendizado, né? E uma outra questão assim, que eu me recordei agora é sobre a preparação dos pregoeiros. Que eu vi que está até na lei, agora está descrito que não estava, né? Que tem que ter as atualizações, tem que ter a preparação, a nomeação nas portarias, tudo. No caso de um órgão que nós conseguimos, através do pedido de vista de processo, constatar que esse pregoeiro não estava atualizado, não está com o curso dele devidamente atualizado, registrado,
é passível de impugnação? Sim, com certeza. Agora, a situação do pregoeiro, do agente de contratação, ela ficou ainda mais complexa, né? Então, só para quem está acompanhando aqui, às vezes não chegou a fazer a leitura da legislação, a gente hoje, né, a nova lei, ela definiu o seguinte, agente público. Então, você tem agente público, aquele perfil geral, todo mundo que trabalha de alguma forma nas licitações e nos contratos dentro do órgão público. E aí eu estou me referindo ao pregoeiro, ao agente de contratação, ao fiscal, ao gestor, aos órgãos de assessoramento técnico jurídico. Mas, além do agente público, a gente tem o agente de contratação. Então, olha só, o agente de contratação, ele é um agente público, porém, o agente de contratação ele tem um plus a mais. Então, além dos requisitos do agente público, o agente de contratação ele vem com mais requisitos ainda. Quem que é o agente de contratação? É aquele que vai conduzir a licitação. Quando for pregão, ele vai ser chamado pregoeiro. É a nomenclatura que ficou do servidor quando ele estiver numa licitação pregão, ele é chamado de pregoeiro. Quando está diante de uma concorrência, é chamado de agente de contratação. Então, é essa figura, né, individual que vai conduzir ali o processo da licitação. Olha só, alguns requisitos, né? Por exemplo, o primeiro requisito do agente de contratação é que ele seja servidor efetivo ou emprego público dos quadros permanentes, quer dizer, tem que ser um agente concursado. O pregoeiro ou agente de contratação que conduz a licitação, ele tem que ser concursado, essa é a primeira regra. Como é que os municípios vão atender essa regra? Como? Tem municípios que não têm, é tudo cargo em comissão. Então aí a gente tem um primeiro problema que a gente vai ter que aguardar como que isso vai se desdobrar, tá? Se talvez essa regra vai ser considerada uma regra específica, que só vale para a esfera federal. Eu acredito que esse seria o ideal, mas a gente não pode, agora são só pitacos, não dá para a gente afirmar nada nesse momento. O segundo requisito é que ele seja, vamos colocar assim, ó, qualificado em linhas gerais. Qualificados como? A lei traz 3 requisitos que ele tem que atender pelo menos um. Então, ou ele tem que ter formação compatível, ou ele tem que já ter ali uma atuação ali na área que a gente fala que é da gestão por competência, ou ele tem que ter essa qualificação, essa certificação profissional que é fornecida por escola de governo. Olha só o problema, tá? Escola de governo. Então, a gente tem, por exemplo, os tribunais de contas, que tem ali as suas escolas de governo. Como é que os tribunais de contas vão capacitar no Brasil inteiro? Imagina, eu acredito que eles não têm como fazer essa capacitação no Brasil inteiro. Estrutura para isso. Não tem estrutura. Então, é importante agora, eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai começar a ter a doutrina, vai começar a ter as jurisprudências, mas precisa dividir. Uma coisa é essa qualificação que o legislador trouxe, de ter lá um certificado emitido por uma escola de governo, e outra é a capacitação real, por quem tem expertise, pelas empresas que estão adaptadas a fazer a formação desses servidores públicos, né? Agora, o que você perguntou, Moacir, é isso. Olha só, a gente tem esses requisitos. Se esses requisitos não forem atendidos, essa pessoa não vai poder ser um agente de contratação. Ela não vai poder ser pregoeiro. Então, eu identifiquei o erro. É passível, sim, é passível de impugnação, denúncia. Agora, até que ponto? Até que ponto a gente vai ter que esperar? Porque se for um órgão federal, sem dúvida que essa legislação aí, ela consegue ser atendida por um órgão federal. Mas e os municípios, que não têm nem cargo, todos os servidores deles são comissionados. Eles não têm nem servidor concursado. Como que ele vai atender essa regra? Pega um servidor do departamento de compras, vai lá hoje, lá faz aquele pregão lá. Eles nomeiam, mas a entrada, por exemplo, ele tem lá um pregoeiro. Tem o município ele tem um pregoeiro dele, só que esse pregoeiro ele não é concursado, ele não é um servidor efetivo, nem um empregado público. Ele é um cargo em comissão, né, que se indica o cargo em comissão, que são aqueles cargos de livre exoneração. Só que tem município que só tem servidor público de cargo em comissão, não tem servidor concursado. E pela legislação, pela nova lei, tem que ser concursado. Como que vai atender isso? É praticamente impossível. Não tem como os municípios do Brasil inteiro atender essa regra. Então, ou a gente vai continuar a ter o descumprimento, e aí quando você entra com uma impugnação vai ser, olha, quem não tem cão, caça com gato, né? A gente vai ter que ver onde vai dar. Ou uma manifestação que eu acho que é o mais interessante a acontecer, é que essa regra, pelo menos essa questão aí do servidor ter que ser concursado, ser uma regra que só vai ter validade na esfera federal. Isso pode acontecer. Falar, então não se aplica nos municípios nem nos estados. Então a gente vai ter que aguardar um pouco, Moacir,
como que vai se desdobrar essas questões, tá? Mas, por enquanto, saiu amanhã, tá? Você tá amanhã, você se depara com edital aqui, Flávia, achei esse edital aqui, ó, nova lei 1433. Aí você vai lá ver, poxa, foi esse município aqui, aí você vai lá ver quem que é o agente de contratação. Ah, é um agente aqui que está com cargo em comissão. Cabe, a princípio agora, você já se manifestar sobre isso? Cabe. Está lá no artigo 8º, não rendeu os requisitos do artigo 8º. Então cabe. Entendi. Né? Mas o desdobramento, aí são outros 500. A gente até, aí é outra história. É outra história por conta da disparidade, né? Das esferas, assim, a gente não... Dificilmente os municípios vão conseguir implementar essa questão. Agora, do treinamento, sem dúvida nenhuma, né? Do treinamento. Agora, será que essa escola essas escolas de governo, será que a leitura... São qualificadas, né? Não, ou será que... Porque como é que você vai julgar? Olha, imagina quantos agentes de contratações e quantos servidores no Brasil teriam que participar dessas capacitações. Eles não têm braço, não tem vaga para todo mundo. Não dá para fazer essa capacitação nacional de todo mundo. Agora, no prazo de 2 anos, é muito difícil. Então, a gente pode ter vários desdobramentos, a gente pode ter entendimento. Olha, esse certificado, essa capacitação também serão aceitos de escolas particulares, também serão aceitos. Então, isso vai, a partir de agora, tem que se desdobrar, porque do jeito que está, vai ser muito difícil atender. Sim. Entendi. Eu acho que é mais essas questões mesmo, assim, que eu estava em dúvida. Como eu vivencio todos os dias, então são poucas, assim, as questões da lei antiga, assim. É mais agora dessas novas mudanças aí que estão a caminho, né? De como que vai ser esse dobramento aí. E já aproveitando aí, Moacir, até estava falando aqui um pouquinho antes de você chegar, mas todas as sextas-feiras a gente vai ter liberação de 2 aulas, tá? Vocês que são alunos, vocês têm acesso ao curso bônus da nova lei de licitações, tá? Então, toda sexta-feira você pode descer ali a sua telinha, vai no final, tem lá curso bônus da nova lei, 2 aulas toda sexta-feira aí, trabalho para o final de semana aí, para você se divertir um pouquinho. E, assim, para o pessoal que está assistindo, o que você fala muito, que me motivou também a investir no curso, investir mais ainda na carreira, que na mentalidade que eu tinha e que muitas pessoas têm, que precisa ser advogado para trabalhar com licitação. E, na verdade, através do curso e tudo, você vê que não. Que nem você fala, se dedicar, estudar ali, ler bastante, buscar as informações que você consegue fazer um bom trabalho. Com certeza. Mas nem na administração pública, o pessoal que trabalha, você vai ver lá quantos deles são advogados, nem 1%, né? Nem 1% dos pregoeiros. Então, e a gente tem pregoeiros super preparados, porque buscaram, né? Aqui é a mesma coisa, do outro lado é a mesma coisa, né? O engano, muitas vezes, a gente achar que a gente... Não, ali é só participar, entra lá, cadastra a proposta. Não, então, você pode fazer assim? Sim, mas você vai ter muito pouco resultado e pode até correr risco aí, sofrer penalidade, né? E com esse conhecimento você já está na frente aí. Infelizmente, eu não vou mentir, né? Mas poucos se preparam. Aí que está a grande oportunidade. A gente tem muitos tentantes, mas poucos que vão lá realmente fazem que nem você. Poxa, já trabalhou 8 anos, mas eu quero melhorar. Foi lá, se comprometeu, né? Tá pagando preço aí, se dedicando, buscando esse conhecimento. Então, isso que muda o jogo, isso que faz você ter resultado, faz você consiga ter resultados muito melhores do que os seus concorrentes que provavelmente não buscam esse aprofundamento, né? Então, parabéns aí pelo seu curso. Muito obrigada, Moacir, agradeço demais. Já te agradecer aí, um prazer enorme falar com você. A gente continua as tratativas lá dentro do portal, dentro do curso, fico à disposição aí. E quero já dar boa noite aqui para todo mundo que participou nessa sexta-feira aí, ó, só tubarão. Eu vi aí, ó, o Fabrício, o Eurípides também é tubarão, só os tubarões aqui participando aí da live na sexta-feira. Muito obrigada, boa noite, parabéns, Moacir, parabéns pelo comprometimento, pelo empenho, e a gente vai se falando, viu? Até mais. Valeu, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.